1 Crônicas 11, 22 ao 25. Interessante esse tema, irmãos. Olha aí, ó. Essa batalha vai o quê? Te promover. Você pode ler comigo isso aqui? Essa batalha vai te promover. Que maravilha. Você vai ser promovido. Olha que coisa boa, né, irmão? Promoção, né? A gente no trabalho, quando a gente quer ser promovido, faz o quê? Estuda, se dedica para ser promovido. Então vamos aprender com a palavra de Deus que essa batalha vai te promover. Tá bom? Tá bom, jovem? Tá legal aí? Alguém nos visitando? Não, né? Primeira vez? Pastor, tem primeira vez. Ah, vocês estão visitando primeira vez. Como é seu nome? Amélia. Deus te abençoe. Você? Juan, Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos, tá? Fiquem bem à vontade. Eu sempre faço um convite, né? Se vocês não têm um lar no qual vocês congregam, vem estar conosco, tá bom? Será um prazer recebê-los. Que Deus abençoe. Palavra de Deus, 1 Crônicas 11, 22 ao 25, diz assim a palavra do Senhor. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu uma cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de 2,20 metros de altura. O egípcio trazia na mão uma lança como eixo de tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sob a sua guarda. Pai, estamos diante da tua palavra. Deus, eu creio que o Senhor tem algo mais a acrescentar ao nosso coração, pois a tua palavra ela fala, porque ela é viva, eficaz, ela é penetrante. E nós te pedimos que ela penetre no profundo da alma, Senhor, ao ponto de dividir juntas e medulas. Que o Senhor possa tratar conosco nessa noite, pois queremos sair daqui renovados pelo poder da tua palavra. Para isso, Senhor, te damos total liberdade. E não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar sequer se manifestar aqui, porque esse lugar é santo, ele é consagrado ao Senhor. Portanto, Senhor, tome a primazia, que o doce Espírito Santo venha falar, e que o Senhor possa me usar e não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, pois eu também necessito ser abençoado por ela. Assim eu oro, já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, os irmãos sabem que eu fui praticante de esporte, né, durante muito tempo. O amado Carlos, de vez em quando, a gente trocava umas ideias aí, né, sobre o Karatê Shotokan, né, Carlos? A gente sempre trocava uma ideia. E eu fui fazer esporte, irmãos, porque eu era um garoto que eu apanhava muito. Eu não sei se você apanhou muito. Alguém aqui apanhou muito quando era garoto, quando era jovem? Não? Dorivaldo, não foi de apanhar, não? Não, você não quer ser nada não, Dorivaldo. Quanto maior o coqueiro, maior a queda. Mas eu apanhei muito, irmãos. Você apanhou, Carlos? Era horrível, né? Carlos, você é daquele tempo que dizia assim, vou te pegar lá fora. Ih, meu irmão, olha, a urina descia, não era assim? Pois é do meu tempo, né? Quando eu estava no colégio, alguma coisa acontecia, tu vai se ver comigo lá fora. Irmãos, eu procurava pular o muro de trás para fugir da briga. Eu era, olha, sinceramente, mas eu apanhava muito. Só com um detalhe, eu apanhava, mas eu me metia na briga. Entende? Eu era assim, eu era de apanhar, mas sabe aquele magro metido a valente? Era eu. Eu era tão magro que eu acho que eu deitava numa agulha e me cobria com a linha, irmãos. De tão magro que eu era, mas era muito magro mesmo. E eu tinha esse problema, né, de apanhar. E eu fui criado sozinho. Eu fui criado sem irmãos. Então, quando a gente é criado sem irmãos, é aí que a gente apanha mesmo. Porque quando a gente está na escola, você faz o quê? Vou chamar meu irmão mais velho. Alguém aqui tem irmão mais velho? Que chamava irmão mais velho? Não, tu nunca chamou irmão mais velho? Pois é, eu não tinha essa oportunidade porque eu também não tive irmãos. E por isso também eu não sabia brigar. Porque o melhor lugar para você aprender a brigar é em casa. É verdade. O melhor lugar para você aprender a brigar é em casa. Que você briga com o irmão, a irmã briga com a outra, né? Assim, é um lugar que a gente realmente aprende a brigar.
E tem gente, irmãos, que procura confusão e gosta de briga, porém apanha demais. E eu passei a gostar de briga depois que eu aprendi a lutar, eu passei a gostar mais ainda, só que agora de uma maneira diferente. Eu não podia mais lutar, Carlos, porque eu já era federado, né? Eu frequentava a Federação de Taekwondo no Rio de Janeiro, então eu não podia mais. O que eu tinha que fazer agora? Eu tinha que aturar, entende? Se alguém dissesse, vou te pegar lá fora, não, irmão, deixa isso pra lá e tal, porque eu não podia realmente brigar. Então eu era assim, eu fui criado assim. E essas brigas, irmão, é tão interessante que essas brigas que eu estou te falando, elas são muito fáceis de resolver. Uma briga como essa, ou você bate ou você apanha. São brigas simples de resolver. Mas as maiores guerras que nós enfrentamos não são as guerras que estão do lado de fora. Não são os desafios externos. Os piores desafios são aqueles que estão do lado de dentro. Aquele que faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida. E nós vivemos diante de uma geração que eu considero uma geração que está muito doente psicossomática. Sabe, há muita doença psicossomática, muito não me toque, qualquer coisa se milindra, qualquer coisa chora muito, e é uma geração assim, é uma geração que eu estou percebendo isso. Porque é uma geração no qual a gente não tem muita dificuldade em quitar as nossas contas, por exemplo. A gente tem como quitar as contas, mas nós não conseguimos quitar, a maioria das vezes, as nossas contas interiores, e nós estamos sempre no saldo negativo. Se você não quitar a sua conta interna, você estará sempre em saldo negativo. Porque as contas externas, a gente tem como controlar. Tem como você, por exemplo, parcelar uma conta e ir pagando a sua conta. Mas as contas internas, é difícil quitar. E muitos estão em débito na alma, porque não conseguem quitar essas contas. Nós vencemos as afrontas no trânsito, por exemplo. Olha, eu dirijo, irmão, se é um lugar que estressa, é trânsito. Os irmãos que dirigem sabem disso, Alexandre que eu diga, né? Olha lá, já perdeu até cabelo de tanto que se estressa no trânsito. É assim mesmo, Alexandre, né? Mas isso é estresse de trânsito. Então a gente se estressa muito no trânsito. Sabe, é uma fechada aqui, outra fechada ali, mas não conseguimos vencer as afrontas da nossa alma, as afrontas do nosso coração. Olha com quantas coisas nós vivemos, e por isso eu digo que nós estamos vivendo uma geração de doenças psicossomáticas. Vivemos essa geração. Vencemos os inimigos visíveis, mas nós falhamos contra os inimigos invisíveis. E quais são esses inimigos invisíveis? São aqueles inimigos que estão lá no nosso interior, que nós não conseguimos vê-los, mas porém eles existem e eles fazem parte do nosso cotidiano. São os inimigos internos. Carregamos muitas vezes peso no trabalho. Eu não sei quantos aqui trabalham com peso. Eu sou muito contra trabalhar com peso, porque eu sou de uma filosofia e eu digo, olha, peso foi feito para ficar no chão, então deixa ele aí quietinho. Eu não carrego peso, não gosto de carregar peso, né? Mas aplaudo você que carrega, parabéns para você. Não carrega, né? É você que carrega. Então, irmãos, nós carregamos peso no trabalho, mas nós não conseguimos carregar o peso da alma. Esse pesa. O peso da mente, nós não conseguimos muitas vezes carregar. Mas eu quero nessa noite estar pregando para todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Aqueles que dizem, olha, a vida está uma luta, eu tenho passado por aflições, eu tenho passado por batalha, eu tenho vivido uma batalha na minha alma. Então é para você que está me ouvindo pela internet, para você que está aqui, que eu quero estar ministrando nessa noite. Amados, quantos pensam exatamente assim? Por que as coisas dão certo para outros e não dá certo para mim? Alguma vez você já pensou assim? Porque tem pessoas que estão às vezes do nosso lado, seja dentro da igreja ou em outro lugar, parece que não sabe o que é boleto, né, irmãos? A pessoa está sempre feliz, sempre alegre, está tudo bem, parece que não sabe o que é Itaú, o que é boleto, o que é Bradesco, parece que não sabe o que é conta, porque está tão bem, as coisas estão fluindo tão bem, e a impressão que nós temos é que ninguém tem problema, só eu tenho.
No outro não tem problema, parece que só eu tenho problema. Tem pessoas que não tem nenhuma ruga, irmãos. Né? Parece que não tem problema nenhum, porque as rugas muitas vezes são causadas também pelo tempo, mas outras são devido à carga de problema. Você vê que tem pessoas que você olha, tem 30, 40 anos, mas o rosto parece que tem 60. Né? Pessoas que você olha, parece que o rosto é um cotovelo, está todo enrugado. Mas por quê? Problemas da alma. Parece que não, mas isso afeta muito o físico. Essas coisas vão nos afetando e vão nos abatendo. Eu quero tratar das fases da vida que nós precisamos enfrentar através desse texto que nós lemos. Eu quero aprender um pouco com vocês. E a Bíblia já começa falando desse homem Benaia. Benaia, queridos, ele era um dos maiores guerreiros de Davi. E olha o verso 22 ao 23, fala um pouquinho sobre ele. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente. Olha quem era esse homem, valente de Cabzeel, e realizava grandes feitos. Aí ele começa dizendo o histórico desse Benaia. É como se estivesse descrevendo exatamente a vida desse homem. Ele diz, ele matou 2 heróis de Moabe. Algumas versões falam 2 leões. Né, fala sobre leões no lugar de heróis de Moabe. Algumas versões falam sobre leões. Ele desceu uma cova e nela neve. Outro histórico dele, ele matou também um egípcio, homem de 2 metros, ia na mão uma lança como este, teceu com um cajado. E o matou com ela. Venceu um leão e venceu um gigante. Olha como ele era, olha quem era esse homem, esse Benaia. À medida com que ele vai vencendo, preste atenção agora nisso da sua promoção. À medida com que ele vai vencendo, ele vai sendo promovido. À medida com que você vence uma batalha, você vai sendo promovido. E vai sendo promovido para guerras maiores. Quanto mais você vence batalha, mais o Senhor te promove a quê? A enfrentar outra batalha muito maior do que aquela na qual você havia enfrentado. E eu chamo isso de promoção. E tudo aquilo que você vence, grave isso no teu coração, tudo que você vence não volta mais. Se você venceu, não volta. E se voltou, é porque você ainda não venceu. Se ainda está vivendo a batalha, é porque você ainda não a venceu e você precisa continuar lutando. E se você venceu a batalha, querido, você deve continuar e não abaixar as suas armas. Pastor, eu venci a batalha, agora eu vou descansar. Não, porque vem outra batalha. Porque o Senhor está te promovendo para coisas maiores. Você foi promovido, querido, a uma guerra pior do que aquela que você enfrentou e venceu. Você pensa agora na tua vida como era há um ano atrás, o ano passado, quantas batalhas você teve que vencer? Quantas lutas você passou? Lutas até que você pensou, olha, essa agora não tem mais jeito, agora eu vou perder, aqui eu paro. Aí passou o tempo, Deus lhe deu a vitória, te garantiu a vitória, ao ponto de hoje você esquecer até da batalha que você venceu lá atrás. Por que você esquece? Porque hoje você está vivendo outra batalha. Outra batalha, está sendo substituída, outra batalha. Quantas vezes você venceu a batalha, que numa pressão, e quando você menos espera, parece que tem um refrigério, aí outro gigante se levanta. Já aconteceu com você? Não é assim? Venci uma batalha no meu trabalho, olha, parece que não ia conseguir pagar aquela fatura, e eu consegui pagar. Quantas vezes acontece isso comigo, irmãos? Eu olho as minhas contas e digo, meu Deus, a conta não fecha. Isso não está fechando, eu tento fechar e não consigo fechar. Aí quando você chega no dia 30, dia 1º, já não. Quando chega dia 1º, você vê, meu Deus, o negócio fechou. Já aconteceu contigo isso, irmão? Parece que não vai fechar, parece que a coisa não bate. E quando chega dia 1º, você diz, eu consegui. Eu consegui. Como é que se chama o lugar mesmo, daquele lugar que tem muita luta, hein? Ringue? Não, é vida. Entende, irmãos? O nome do lugar que tem muita luta chama-se vida. Esse é o nome do lugar.
A vida é luta, a vida cristã é muito mais do que um campo de batalha. Ela não é um parque de diversões, não, irmãos. Aí eu vou para a igreja porque, olha só, tem um povo lá feliz, um povo alegre, o povo é legal. E olha só, vou ser crente agora, porque crente virou moda. Agora eu vou ser crente, porque ser crente é legal, é maneiro. Agora eu estou lá, é tudo gospel, né, e tal, e uma igreja animada. Não é diversão, irmão. Isso aqui não é Disneylândia. Não é. Ser crente é luta, irmãos. Ser crente é ter batalha. Ser crente é batalhar. A partir do momento que você se rende a Cristo, as coisas mudam. Você pensa que você vai continuar vivendo a vida que você vivia, as coisas vão piorar. Uma coisa é a vida espiritual, a vida que você tinha, uma pessoa que era condenada ao inferno. Hoje você é cidadão do céu, glória a Deus por isso, mas a luta está aí. As batalhas você terá que vencer. Teremos que vencer as lutas. Para muitas pessoas a vida parece ser mais fácil do que foi ou está sendo para você. Mas não é não, irmãos. Para todo mundo que aqui está, a vida é muito difícil. É difícil. É difícil você conviver a dois. É ou não é, Carlinhos? É difícil. É fácil conviver a dois, irmão? Não é. É difícil. Mas você convive a dois. Por que você convive a dois? Porque Deus vai te dando graça. Deus vai acrescentando amor dia e noite. Deus vai lapidando o marido, vai lapidando a esposa. As coisas vão acontecendo e vai fluindo. Que maravilha. Quantas pessoas milionárias não têm a paz? Quantas pessoas milionárias não têm a alegria que você tem dentro, às vezes, de uma casa humilde? Você mora lá num barraco, uma humildade tremenda, você pisa num chão de terra, mas você tem paz. Quantas pessoas? Porque o fato de ter dinheiro, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode comprar o melhor colchão do mundo, mas você não compra o sono. Não compra. Você pode comprar o remédio mais caro do mundo, que custa 6 milhões de reais, mas você não compra a cura. Pode ter dinheiro para tudo. Tem homem que compra uma mulher com dinheiro, mas não compra o amor de uma mulher. Não compra. Você paga para as pessoas ficarem do teu lado, mas você não tem amigos, irmãos. Não compra amigos, porque dinheiro não compra tudo. Então tem pessoas que têm muito dinheiro e vivem uma vida completamente infeliz. Enquanto você, nessa tua casa humilde, você tem teus filhos correndo, brincando, alegre, né? Olha só, o nariz está escorrendo, aquela criança merequeta correndo. Mas é tudo uma alegria, irmãos. A criança está alegre, está brincando, está jogando a bolinha de gude dele, sabe? Olha que diferença, porque o dinheiro não é tudo. Cada um tem suas guerras. Tem guerra na saúde, guerra no casamento, guerra nos negócios. Quantas batalhas a gente tem vencido, guerra financeira. Hoje então, irmãos, quem está duro aí, diga amém. Meu Deus, eu vou embora, só tem duro. Eu vou embora daqui, irmão. Só tem duro. Mas é um duro alegre. Amém, irmão? É um duro alegre que ainda pode pagar um sorvete. Obrigado, Alexandre. Tá duro, mas pagou um sorvete. Nenhum milionário chegou ali e falou assim: Paulo, quer um sorvete? Mas não, chega um pobre lá e paga um sorvete. Olha aí, Alexandre, que maravilha. Obrigado, Alexandre. Então você vê, irmãos, não existe amadurecimento sem guerra, amado. Não existe amadurecimento sem pressão. Não existe. Você não cresce sem batalha. Você não cresce sem dor. Você não cresce sem a luta. Só crescemos através da luta. Não tem como se alimentar com um doce mel. Você gosta de mel? Você gosta de mel? Você gosta de mel? Gosta de mel? Um melzinho é bom, né? Querido, mas não tem como se alimentar, Norivaldo, de um mel sem botar a mão na colmeia. Você está entendendo? Sem correr o risco de ser picado pelas abelhas. Então, para você ter um doce mel, você corre o risco das abelhas. Assim é a vida. Eu quero ter uma vida doce, eu quero ter uma vida maravilhosa, mas você corre riscos. A vida tem risco. Nós vivemos uma vida de risco.
Não existe nenhum homem na história. Grave isso, olha, essa frase é de Franklin Delano Roosevelt. Olha o que ele falou, irmãos. Não existe nenhum homem na história que tenha levado uma vida de facilidade, cujo nome valesse a pena ser lembrado. Vou ler de novo para você entender. Não existe nenhum homem na história que tenha levado uma vida de facilidade, cujo nome valesse a pena ser lembrado. Todo homem que nós lembramos teve uma vida de luta. A vida é de luta. É tão interessante quando você batalha, conquista, você consegue, aí teus filhos olham e digam: olha, meu pai é o meu herói. Porque olha, eu vi o quanto ele lutou. Eu vi o quanto ele batalhou. Eu vi o quanto a minha mãe teve que fazer lá uns salgadinhos para vender. A minha mãe que preparava um pastel para vender, para eles terem dinheiro para comer. Olha que coisa. Ai, que bom. Eu tenho um exemplo da minha mãe que lavava roupa para fora para a gente poder se alimentar. Não existe nenhum homem que fique marcado na história com uma vida sem dor e sem luta, irmãos. Ninguém fica marcado sem luta. Ninguém que não tem uma história de superação tem o nome registrado da história. E todas as vezes que Deus decidiu mudar você de nível, de fazer te prosperar, promover você, Ele vai te colocar em guerras ainda maiores. Todas as vezes, entenda isso, se você está passando por uma grande batalha, aguarde que Deus vai te colocar em coisas maiores. A provação vem, a luta vem, mas Deus tem coisas maiores para você. Não desista da batalha. Não desista das guerras, não desista da luta que você está passando. Os gigantes não são os problemas. Os gigantes nunca foram problema. Os gigantes não era problema para Davi. Gigantes foi a oportunidade. Os gigantes são oportunidades da tua vida. Oportunidade de amadurecimento, oportunidade de crescimento. Antes de Golias, Davi, ele era apenas um ruivinho. Quem era Davi antes de Golias? Apenas um ruivo. Tem um garotinho lá. Jessé, onde é que estão os seus filhos? Tem lá um garoto lá. Ó. Aquele garoto é um ruivinho, tá lá no meio do campo lá, tá com as ovelhas. Quem era Davi? Era ninguém. Era o Zé Ninguém. Desmerecido pelo pai. Ninguém tinha olhos para ele, só Deus. Deus tinha olhos para Davi. Deus olhou Davi. Mas aos olhos humanos, quem era Davi? Absolutamente nada, ele era apenas um ruivo. Mas depois, ele foi promovido, irmãos. Depois de Golias, depois de matador de gigante, ele foi promovido. Então você vai ser promovido depois da batalha. Depois da batalha, tu serás promovido. Ah, pastor, legal, então depois da batalha, eu vou comer do bom e do melhor. Não. Depois da batalha, você vai ser promovido a enfrentar uma guerra maior. Que profecia é essa, pastor? Toma posse porque é verdade. Depois dessa batalha vencida, pastor, agora eu venci a batalha. Glória a Deus, Deus te promoveu a uma guerra maior. Você crê nisso, irmão? Crê que Deus vai te dar uma batalha maior? Ninguém quer isso não, né? A visitante olhou para lá e falou assim: meu Deus do céu, eu não vou dar amém a isso não. Tem coisa que a gente tem medo de amém, né? Eu não vou dar amém a esse negócio não. Como é que eu vou concordar com ele? Ai, amado, querido, o mesmo Deus que permite os gigantes se levantarem contra você é o mesmo Deus que derruba o gigante. Vou falar de novo para você, você não entendeu. O mesmo Deus que permitiu o gigante se levantar é o mesmo Deus que derruba o gigante. Toma posse disso, irmão. É o mesmo Deus. O mesmo Deus. Pensa no que aconteceu com Davi. Está lá o gigante. Davi pega uma pedra numa funda. Rodou. Acertou aonde? O gigante caiu para trás ou para frente? Para trás ou para frente? Xandão, bom de Bíblia. Para trás ou para frente? Para frente. Ué, mas a pedra não acertou a testa? Não teria que cair para trás? É porque você atira a pedra, Deus empurra. Entendeu, querido? Nós atiramos a pedra, é Deus quem derruba. Deus derrubou.
Você está entendendo isso, amada? Davi atirou a pedra, mas o gigante caiu para frente. Ai, amado, que maravilha. Davi atira a pedra e agora o resto é com Deus, irmãos. O teu papel é tirar a pedra, é lutar. O gigante desafiou, lute contra ele. Eu vou me levantar contra esse gigante agora. Eu vou de contra ele, em nome do Deus dos exércitos a quem eu sirvo. Eu vou enfrentar esse gigante. E a pedra na testa do gigante, Deus o empurra para frente, irmãos. Olha que coisa tremenda. Não se preocupe com os gigantes, enfrente, o resto é com Deus. Deixa Deus ser Deus. Essa guerra não é o teu sepulcro, não, irmãos. Essa guerra é a tua promoção. Essa batalha que você está passando é para te promover. Não é o final. Você não vai morrer nessa batalha. Deus está lhe dando a oportunidade de crescimento, de você crescer na graça, no conhecimento e no poder de Deus. Não se preocupe, é promoção. 2 personagens há nesse texto. Nós vemos Davi e Benaia, olha que coisa tremenda. No verso 1 e 2 vai dizer, Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Para onde foi Davi? Caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam com o quê, irmãos? O que está escrito aí? A igreja está aí? Foi arrebatado não, né? Não vai não, irmão, que eu estou aqui. Vamos lá. O que aconteceu? Como é que eram esses homens? Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em... Quem é que está em dificuldade aí? Eu estou. Se tu não levantar a mão, eu levanto, que eu estou. Em dificuldades, o que mais, queridos? Os que tinham o quê? Quem tem dívida aí? Agora é igreja de massa. Dívida. Você não tem não, né? Olha aqui, irmão. Tinha dívida e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. Olha que exército, irmão. Que exército é esse, amado? Só tinha endividado, gente dura, sem dinheiro, não tinha dinheiro para nada, nem uma picanha podia comprar para comemorar. Olha aí, todo mundo duro. E o que é pior, amargurado de coração. Você já conviveu com alguém amargurado? Ah, irmão, é terrível. Já conviveu? Já, Elza? Alguém amargurado? Não queira. É horrível. É aquela pessoa que você fala, ei, tá tudo bem? Não, não tá muito bem não, tá tudo horrível. Irmão, então não pergunte. Né, irmão? É melhor não perguntar. Viver com pessoa amargurada de coração. Então era assim que Davi conviveu. E aí o que ele disse? E havia com ele uns 400 homens. Irmão, se um amargurado já é complicado, 400. Pelo amor de Deus. Mas eram 400 homens que estavam com Davi. E entre esses 400 homens, Davi escolhe 30. Davi pega 30 daqueles homens para serem seus valentes. E dentre esses estava Benaia. Esse Benaia no qual nós estamos falando. Um homem praticamente improvável. Quem seria esse homem? Um amargurado de coração, duro, né? Sem nenhuma condição. Quem seria esse Benaia? O Benaia era um homem improvável. Era aquele que a gente poderia dizer, isso não vai dar certo, Davi. Davi, 400 homens com esse problema, não vai dar certo. Que exército é esse que você tem, Davi, com 400 problemáticos? Não vai dar certo. Aí o capítulo 23, 2 Samuel, verso 22 ao 23 vai dizer, essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sob a sua guarda, escolhido por Davi para ser um de seus guardas, querido, os seus guardas de honra. Ele escolhe esse homem para ser guarda de honra. 1 Reis, capítulo 2, 24 ao 25, vai dizer, e agora tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, Adonias morrerá no dia de hoje. E o rei Salomão enviou quem? Benaia, filho de Joiada, para atacar Adonias, filho de Davi, queria tomar o trono de Davi. O que fez Benaia? Matou esse homem. Era um homem de confiança de Davi. Ele atacou e foi assim que Adonias morreu, irmãos. Um homem de confiança.
Ele mata Adonias em defesa do trono de Salomão. Então, amados, ele saiu de improvável, um homem que era um zero à esquerda, um homem que a Bíblia diz, olha, com problemas profundos na alma. E esse homem sai agora para ser o quê? Um general do exército. Olha a promoção. Eu repito, as batalhas que você está atravessando, Deus está te promovendo a uma guerra maior. Deus nos promove com as batalhas, irmãos, a enfrentarmos uma batalha maior, do caos até o triunfo. Ele foi sendo promovido. Nós só vemos o início, muitas vezes o início e o final da história. O início e o final. Aí eu aproveitar que meu pastor disse, você conhece a história dessa igreja? Não, né? Pois é, você conhece agora. Mas e o início e o fim, irmão? O que aconteceu no meio? O que aconteceu no meio? Ele sabe junto com a esposa. Como foi o início? O início foi muita batalha. Você está aqui há muito tempo, Nori? 16 anos. Muito bem. No início, irmãos, que luta que teve. Que luta dele ter que ficar lá na porta da igreja, limpando fezes daquelas pessoas que faziam na porta lá da igreja, limpando aquilo junto com a esposa, montando uma tendinha para atender crianças, fazer. Irmãos, hoje você olha o quê? Está tudo tranquilo. Mas você não viu o meio da história. Nós não acompanhamos o meio da história. Por isso que eu estava compartilhando hoje com o amado irmão, falei, olha, eu entrei esse ano com uma filosofia na minha vida. Aquela pessoa que não tem olhos, aquela pessoa que não tem ouvidos, e aquela pessoa que não tem mãos, eu não dou o direito de ter boca, irmãos. Não pode ter boca. Se você não viu a minha história, não ouviu as minhas dores, você não estende as mãos, não compartilha com nada, como é que você quer julgar alguém? Como você quer falar? Então você não pode ter boca. Só pode ter boca quem tem olhos, quem viu, quem acompanhou, quem conhece a história a fundo. Aí você pode realmente ter boca. Então eu estou vivendo isso na minha vida, irmãos. Quantos querem ter o que você tem, mas não querem pagar o preço que você pagou? Esse homem fez coisas relevantes, grandes feitos. 2 Samuel 23:20 vai dizer também, Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e realizou grandes feitos. Olha que maravilha. Eu fico com essa parte da história. Realizou grandes feitos, mas ele enfrentou uma batalha. Teve que enfrentar uma batalha para ter o nome dele registrado aqui como um dos heróis, irmãos. Ele enfrentou uma batalha. Ele matou 2 heróis de Moabe. Ele enfrentou, ele matou 2 heróis de Moabe. Depois ele foi sendo promovido. Olha a promoção aí, Carlos. Ele foi promovido, pronto, venci dois heróis aí de Moabe. E agora? Agora eu vou viver no apogeu. Agora eu vou ser consagrado. Não, irmãos. Deus o promoveu a uma batalha maior. Olha o que diz a palavra. Desceu numa cova. Bom, agora eu estou aqui, vou descer uma cova ali. Talvez, quem sabe, para descansar um pouco. Quando ele chega lá embaixo, sabe quem encontra, Nori? Um leão. Você pensa que você vai descansar na batalha, irmãos? Não vai descansar. Quando você menos espera, tem um leão te esperando. Quando você menos acorda, tem um leão te esperando. E ali tinha um leão. Ele diz aqui, olha, desceu numa cova e nela matou um leão, no tempo da neve. E depois, 1 Crônicas 11:22 vai dizer, também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu uma cova e nela matou um leão no tempo da neve. Repetir aqui. Aqui, ó. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente. Ele era tido como homem valente. Valente por quê? Porque ele foi sendo promovido, foi vencendo batalhas, sendo promovido, vencendo batalha. Ele matou 2 heróis de Moabe, 2 homens com a força de um leão. Eles representavam os piores inimigos do povo de Deus, irmãos. Benaia não sabia o porquê dessa batalha. Porém, Deus estava preparando para as batalhas que viriam. Talvez você não saiba e não está entendendo a luta que você está passando hoje. Mas Deus está te preparando para uma batalha maior. Deus te prepara, querido. A batalha é uma faculdade para a gente.
É uma sala de aula do Espírito Santo. As batalhas são sala de aula, onde o nosso Senhor está ministrando sobre nós, está nos ensinando a crescer, a amadurecer. Através das lutas nós amadurecemos. Então contemple isso. Agradeça a Deus pelas suas batalhas. Deus nos coloca em lugares muitas vezes inimagináveis, em lugares que você nem pensa que Deus vai te colocar, e Deus te põe ali e diz: agora vai porque eu estou contigo. Mas aí você olha de um lado, tem um gigante, e agora, o que eu vou fazer? Eu estou com você. Atire a pedra, Davi. Davi atirou a pedra na testa, e o Senhor o empurra para frente. O Senhor empurra teu inimigo. O Senhor está contigo nessa guerra. Irmãos, eu quero profetizar isso na tua vida, que você não está sozinho na tua batalha. Você não estará sozinho esse ano nas tuas guerras. Guerras não são sepulcros, não, queridos. São preparos para a promoção. E quando tudo parece ter sido resolvido, aparece um leão. Como enfrentar tudo isso? Vence 2 homens do lado de fora e um leão agora do lado de dentro. Tem um leão dentro. 2 homens vencidos, agora o leão. As nossas piores batalhas não são as externas. As piores batalhas é aquela que você vence dentro de você. É quando você tem um pensamento: não vai dar certo. Não, eu não vou conseguir. Você está esquecendo que tem um Deus contigo. Há um Senhor que está com você nas tuas lutas. Há um Senhor que estava com Daniel na cova. O Senhor estava lá. Quando Daniel foi levado à cova, Deus estava lá com ele. Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego quando foram lançados dentro da fornalha de fogo. Deus estava lá. Não abandonou os 3 dentro daquela fornalha. E Deus não vai te abandonar. Esteja você aonde estiver. A luta que você está passando, nós não podemos descartar a força do inimigo, irmãos. Porém, Deus nos garante a vitória. O inimigo é forte? Sim, ele é forte, mas maior é o nosso Deus. Maior é o Deus que está contigo. É aquele que pode fazer e realizar muito mais do que você imagina. A crise, a enfermidade, querido, ela pode ser maior do que você, mas nós temos um Deus que cura, que salva, que liberta. Temos o Senhor que está acima de todas as coisas. E a Ele seja dado toda a honra e toda a glória. Quem nos fortalece e nos garante a vitória é Deus, amado. O que é difícil para você é fácil para Deus. Preste atenção nisso. O que é difícil para você é fácil para Deus. É Ele quem garante a vitória. Salmo 91, verso 7 ao 8. O que diz aí? Lê comigo, por favor. Está aí, ó. Caiam quem? 1000 ao teu lado. E quantos? 10.000 à tua direita. Você não? Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Isso é promessa de Deus. Caia 1000 ao teu lado, caia 10.000 à tua direita, não será que Deus está contigo. Tu não estás sozinho. Se olharmos para esse leão negativamente, ele pode representar o diabo, irmãos. Esse leão que ele venceu pode representar o diabo, mas também pode representar a nossa natureza carnal. A nossa batalha interna, são as nossas lutas contra a nossa própria alma, as obras da nossa carne. É o que alimenta o diabo, é as obras da tua carne. Por que isso? Como assim, pastor? Você lembra quando Adão ele cai? Eva entra numa tentação, ela cai na tentação. Adão caiu na tentação de Eva, aceitou a proposta. Olha, não, vamos comer, isso aqui é só um frutinho, tá bom, eu vou comer. O que Deus falou, querido? Adão, onde estás? Primeira pergunta que Deus fez. Onde é que você está, Adão? Mas Deus não é onisciente, irmão, sim ou não? Sim ou não? É onisciente? É onipotente? É onipresente? Qual era o Adão que ele procurava? Aquele Adão criado lá atrás. Onde está o Adão que eu criei? Aquele Adão sem pecado. Aquele Adão, a minha imagem e semelhança. É esse Adão que eu quero, porque esse aí agora caiu. Esse agora está caído. O que ele diz para Adão? Agora você vai trabalhar, Adão. Do sol do teu rosto você vai tirar o sustento da tua casa. A mulher que... E para a mulher, olha, eu vou multiplicar tuas dores de parto. E para a serpente, o que ele falou? Rastejarás e do pó da terra te alimentarás. De onde veio o homem, irmãos? Do barro. Ele está dizendo para mim e para você, ela se alimenta do que nós produzimos na nossa caminhada.
O diabo se alimenta do teu pecado, alimenta o diabo. E você está entendendo? A tua falta de fé alimenta o inimigo. Então é isso que ele está dizendo para mim e para você. O diabo se alimenta da nossa carnalidade. E todas as vezes que você deixa esse leão rugir dentro de você, está alimentando uma serpente, irmãos. Todas as vezes. Não dê lugar ao diabo. Ao sair da batalha, agora aparece um gigante. E para vencer a batalha, primeiro vence o leão. Davi era o menor. Assim como Benaia, ele era um desconhecido. Davi foi mentor de Benaia. Deixou algo registrado. Como assim? As guerras que você vence hoje, presta bem atenção nisso, deixará um legado para a sua próxima geração. Davi era conhecido como matador de gigante, um homem que deixou um legado, um homem que matou o gigante. Mas para matar o gigante, como foi assim? Como foi que aconteceu? Primeiro, ele mata o quê? Um leão. Depois do leão vem um urso. Ou seja, vai sendo promovido a batalha. Davi foi sendo promovido. Primeiro veio o leão, eu matei, pronto, acabou a guerra. Não, tem um urso. Agora tem o urso. E ele vence o urso, acabou a guerra. Não, agora tem o quê? Agora tem o gigante. Mas a pior batalha da vida de Davi era a batalha interna. Era o que estava dentro dele. O que muitas vezes derrubou Davi, querido, foi o que estava dentro dele. Por isso que ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim, renova a minha vida, cria dentro de mim um novo coração, Senhor. Ou seja, eu quero ser um novo homem, eu quero ser um novo homem. Pequei contra ti, Senhor, tenho pecado. Era um homem de confissão. As guerras que você venceu hoje vai deixar legado para a sua próxima geração. Benaia não tinha armas, apenas um cajado. Davi não tinha armas, apenas uma funda. Olha a referência, irmãos. Se Davi vence um gigante com uma funda, o que Benaia pensou? Eu estou com um cajado. Eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo na minha frente. Davi vence o leão e o urso com as mãos, irmãos. E agora vence o gigante com uma funda. Pense nisso, que Deus está falando com você sobre as suas promoções. Você quer ser promovido? Então lute essa batalha e Deus vai te promover uma guerra maior. Uma guerra maior ainda. Deus não precisa de coisa grande para realizar grandes coisas, não, querido. Deus precisa apenas da sua fé para lhe garantir a vitória. Pense em Gideão. O que Gideão tinha nas mãos? Ele não tinha fuzil, não tinha arma não, irmão. Ele não tinha nenhuma arma poderosa em suas mãos. O que ele tinha nas mãos? Apenas tochas e buzina. E 300 homens. Para vencer cerca de 135 mil midianitas. É fácil isso, Carlinhos? Não é fácil. Mas com Deus, batalha garantida. Basta não desistir da guerra. Basta não recuar. Não recuar perante o inimigo, irmãos. O inimigo está aí, eu preciso lutar contra ele. 2 Coríntios 12:10 vai dizer para nós: por isso, sinto prazer nas fraquezas. Quem está falando isso? É Paulo. Olha, eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu sou fraco, quando você se sente fraco diante da batalha, se fortaleça como Paulo, se fortaleça em oração, se fortaleça no louvor. Paulo adorava o Senhor. Aonde adorava? Não era num altar como esse maravilhoso, não, irmãos. Paulo e Silas, numa prisão infecta, estava ali Paulo e Silas. O que eles fizeram? Não, eu vou desistir, agora não. Deus me abandonou. Muitos de nós pensaríamos assim. Deus me abandonou para morrer aqui. Não. Vamos louvar. Melhor coisa, irmãos. Você está na batalha? Use essa arma. Louve ao Senhor. Adore a Ele. Entende? Diga para o Senhor: grande é o meu Deus. Tu és grande, Senhor. Ao único que é digno de adorar, de louvar, de engrandecer. Louve a Ele em meio à batalha. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Louve, faça como Paulo.
Ore ao Senhor. Não entregue, não abaixe as suas almas espirituais. Salmo 28, 6 e 7 vai dizer: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força. Olha o que o salmista está dizendo: Ele é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com meu cântico o louvarei. O louvarei com meu cântico, porque eu sei que Ele é o meu Senhor, Ele é a minha força, Ele está comigo. Em meio a essa batalha, Deus está contigo. Salmo 118, 5 a 8 vai dizer: na angústia invoquei o Senhor. E o Senhor fez o quê, irmãos? O que Ele fez? Ele ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar. Por isso verei a derrota dos meus gigantes, dos meus inimigos nesta batalha. Desculpe acrescentar a palavra. Eu verei a minha vitória, eu verei a derrota dos meus inimigos, dos meus gigantes nessa minha batalha, porque eu tenho certeza que Deus irá me promover para uma guerra maior. E se Ele me promove, Ele garante. O Deus que te coloca, irmão, numa batalha, numa guerra, é o Deus que está contigo e não te abandona em meia guerra. Creia nisso. Guerras maiores virão. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é confiar no Senhor. E agora? O governo tal entrou. E agora eu estou perdido. Agora acabou tudo para mim. Meu patrão vendeu a empresa. O que vai ser feito da minha vida? Confiar em homens, irmão. Confia no Senhor. Confia no Senhor. É nele que temos que confiar. Isaías 33, 2 vai dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Se Tu o nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Ele é o nosso braço forte, braço estendido para você. Deuteronômio 3, de 1 a 6 vai dizer, 31:6, perdão, Deuteronômio 31:6, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês, Ele não os deixará, nem os abandonará. Ele não te abandona, é Deus presente. E para finalizar, irmãos, essa palavra, Josué 1:9, o que está escrito aí? Não foi isso que eu ordenei? Ser o quê? Forte e corajoso. O Deus de Josué é o mesmo seu, sim ou não? A palavra que o Senhor deu para Josué não está dando para você nessa noite? É para mim e para você. Então ele está dizendo: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Benaia significa Javé constrói. Você está aí em construção, irmãos. Cada batalha que você vence, o Senhor está te lapidando. O Senhor está tratando com você. Então deixe o Senhor tratar. Deus está te capacitando. Em meio às batalhas, Ele está te promovendo. Peça esse ano ao Senhor: Senhor, me fortaleça nas minhas batalhas, porque as batalhas virão. A guerra não acabou. Você vence uma batalha, vai vencer outra, porque Deus é Deus de guerra. A guerra é do Senhor. Essa guerra não é sua, querido, é do Senhor. Então fique firme, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero orar por você, quero orar pela amada igreja. Vamos colocar de pé. As guerras são processos de construção, irmãos. As guerras são processos.
Eu, quando estava estudando essa palavra, eu estudei essa palavra em meio a muito cansaço, de exaustão, estou exausto, problemas de família, né? Problemas de saúde na família, problemas sérios, e Deus me deu essa palavra. Eu pensei em algo, eu não sei se os irmãos sabem alguma coisa de cozinha, mas se você pegar, você tem coragem de comer seis ovos assim, abrir e comer? Não. Então vamos supor, 6 ovos, não tem coragem. Que tal 1 quilo de farinha de trigo, irmão? Você comeria? Comeria, irmão, 1 quilo de farinha de trigo? Não? Aqui, ó, 1 quilo de farinha de trigo. Não, não comeria. E vamos supor que você tenha fermento. Você comeria fermento, irmão? Não comeria? Não. Mas você imagina os 6 ovos, a farinha de trigo e o fermento. Você faz um bolo. Você entende? Tudo junto tem um sabor. As batalhas são assim. Quando você vê tudo em volta de você, você vê o sabor que tem. Como é bom vencer uma batalha. Quando você vê as batalhas isoladamente, não tem sabor. Mas quando você olha a batalha no teu entorno, Carlinhos, e vê Deus contigo, vê as miríades de anjos que Ele acampa ao teu redor, vê o Deus que te fortalece, aquele que pode preparar um bolo saboroso e falar: toma, servo, é o que eu tenho para você. Deus tem o melhor para nós, irmãos. Então começa a olhar o todo. Não veja só o inimigo, não. Veja o Deus que está contigo. Eu fico pensando quando Sadraque, Mesaque e Abednego entrou naquela fornalha, ele não tinha a mínima ideia do que tinha lá dentro. Ele nem imaginava. Você acha que ele chegou aí, ó, Nabucodonosor, fica tranquilo que Jesus está lá, hein? Tem um Deus lá dentro. Não. Fique sabendo, eu não vou me prostrar diante de ti. Então aquece 7 vezes mais, lança esse homem lá dentro. Foi lançado lá dentro, irmãos. Chegou lá dentro, o que é que eles fizeram, irmão? Você dançar dentro de uma fornalha, só se o Espírito Santo estiver com você, só se Jesus estiver contigo. E foi o que eles fizeram. Jesus está com você na fornalha, está com você no deserto, em todo momento da tua vida. Então curve a sua cabeça e apresenta diante dele agora essa batalha que você está passando, irmão. Essa batalha, que talvez você esteja olhando para a batalha e vendo a dificuldade, mas começa a olhar agora o Deus da provisão, o Deus que está contigo na batalha. Pai, nós exaltamos teu nome, Senhor, te engrandecemos nesse lugar. E a tua igreja declara que o Senhor é Deus suficiente para fazer infinitamente mais do que nós imaginamos, Pai. Senhor, quando olhamos para o lado, parece que não tem saída, mas o Senhor está conosco. O Senhor é Deus que jamais irá abandonar o teu povo. Tu nunca nos abandonaste, Pai. Pai, o teu povo esteve 2000 anos na diáspora. E o Senhor não os abandonou. Não perderam o dialeto, não perderam os seus costumes, não perderam nada, porque o Senhor estava lá, guardando o teu povo. Guarda a tua igreja, Pai. Guarda teu servo e tua serva em meio a essa batalha. Que depois da vitória, Senhor, prepara eles para guerras maiores, para vitórias maiores. Prepara o teu povo para isso, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, que o Senhor sempre trata conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando pensamos em desistir, o Senhor vem com uma palavra e diz: filho, filha, eu estou contigo. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de realizar nesse lugar. Eu te agradeço pela tua presença aqui, em nome de Jesus. Amém